você! Hoje eu vou te contar como as mandalas entraram na minha vida sem eu nunca ter desenhado e me ajudaram a controlar a ansiedade e a depressão. Seja bem-vinda ao primeiro vídeo aqui do canal Mandala Lá. Eu sou a Lala Mota e sou mandalista. Eu utilizo as mandalas como ferramenta de conexão, arte e autoconhecimento. Hoje eu vou compartilhar a minha história, porque eu sei que muitas pessoas passam pelo que eu passei e ainda não conhecem essa ferramenta poderosa de autoconhecimento que são as mandalas, assim como eu também não conhecia quando eu comecei a criar as minhas próprias mandalas. Eu desenhei a minha primeira mandala intuitiva lá no ano de 2014, aproximadamente 6 anos. E quando eu desenhei, eu não tinha a menor noção do que eram as mandalas e muito menos de como desenhar. Mas como que isso é possível, Lala? Calma que eu vou te contar tudo do início. Bem, eu sempre fui uma pessoa muito intensa e que queria abraçar todos os meus sonhos de uma vez. Sabe aquela pessoa que acha que dá conta de tudo? Pois é, desde os meus 14 anos eu fazia curso de 3 idiomas, cursinho para concurso e escola tudo ao mesmo tempo. E hoje eu percebo que eu fazia tudo isso pela escassez de oportunidades, sabe? Na época eu não teria condições de pagar nenhum cursinho de idiomas, então quando apareceu a oportunidade de fazê-los gratuitamente, a minha meta era conseguir a média 9 em um idioma para conseguir fazer o outro, porque esse era o critério para conseguir uma segunda língua. Então quando eu vi, eu estava fazendo todos os idiomas ao mesmo tempo. Eu sentia que se eu não aproveitasse aquela oportunidade, eu nunca mais teria novamente. Nunca mais! Hoje eu percebo o quanto esse padrão tomou conta da minha vida em diversos sentidos. E aí eu fui levando esse modo de viver para a minha vida adulta, atrelada a diversas questões pessoais muito mal resolvidas da minha infância, né? Aquelas nossas vivências que doeram muito e a gente acabou seguindo em frente porque não dava para parar ou porque a gente nem sabia como. Você sabe, né? Bem, no ano de 2012 eu trabalhei como repórter e cinegrafista em um quadro aqui do jornal local da Globo daqui de Brasília por um ano. E foi a minha primeira experiência profissional, né? E no final daquele ano eu já me sentia sem energia até para pensar em novas pautas. Em 2013 eu prestei o vestibular da UNB e também o processo seletivo do IFB, porque eu queria trabalhar com criativos, com comunicação e com arte, mas ao mesmo tempo eu também gostava muito de estudar as pautas sociais. O resultado disso, eu comecei a cursar os 2 cursos que eu achava que conseguiria conectar os meus interesses ao mesmo tempo. Então, serviço social e eventos. E bem, eu saía de casa às 6 da manhã e voltava quase meia-noite. Eu levei essa rotina por 1 ano e meio. E sempre pensando que lá na frente valeria a pena e que a minha exaustão podia esperar e suportar essa sobrecarga. Sabe aquela ideia de que você vai deixar de viver por um tempo para depois viver melhor? Era isso que eu pensava até que a ansiedade começou a tomar conta de mim, né? E no final das contas, exausta e doente mentalmente, eu larguei um dos cursos de vez e tranquei o outro. Mas aí eu acabei voltando quando eu me curei e me formando como assistente social. E a vivência no curso de serviço social também representa um grande marco na minha visão de mundo e com certeza influenciou na forma como eu enxergo as mandalas, a coletividade e a minha própria vida. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. No ano de 2014, eu fiz uma viagem para o Rio, já me sentindo bastante ansiosa e buscando fora de mim aquilo que hoje eu tenho a certeza de que eu só encontraria dentro mesmo. Em um dia de muita ansiedade, né, sentindo que eu não cabia mais em mim, me sentindo desconectada do mundo, né, fragmentada, assim, eu resolvi ir para a beira do mar, sozinha, na verdade com um caderninho e uma caneta, porque eu gostava muito de escrever para reformular o que eu sentia. E a escrita foi por muito tempo a minha única ferramenta, né, para lidar com o que eu sentia. Eu nunca soube desenhar nadinha, né? E naquele momento eu olhei para o mar imenso na minha frente e eu constatei que independentemente de onde eu estivesse, eu não estaria feliz porque eu não me amava, eu não me conhecia, né? Eu me sentia pequena. Eu estava bem exausta e bem fragmentada. Eu estava correndo tanto que eu esqueci de me enxergar, de me sentir. E foi ali, sem nem saber o que eram mandalas, conscientemente, que eu abri o meu caderno e senti a necessidade de desenhar, sabe? Eu senti o que eu queria desenhar, mas eu não sabia exatamente o que era. E então eu me escutei depois de tanto tempo. Eu comecei a rabiscar, ansiosa para terminar. E eu queria criar aquele desenho em 1 minuto. Eu queria estalar os dedos e ter o desenho pronto, sem saber o que era o processo, que era realmente o processo que importava. E o resultado foi esse protótipo de mandala que vocês estão vendo aí na tela,
completamente caótica, bagunçada e sem firmeza no traço. Exatamente como eu estava me sentindo naquele momento. E vocês nem imaginam a mandala que surgiu alguns minutos depois dessa. Nessa mesma hora, quando eu constatei que a minha ansiedade havia desenhado por mim, eu respirei fundo e eu me enxerguei. Eu falei pra mim mesma que eu precisava viver aquele presente, sabe? Que se eu quisesse fazer aquele desenho que estava dentro de mim, eu precisava fazer cada pedacinho dele de forma inteira e com calma, vivendo realmente o agora. E foi então que alguns minutos depois surgiu essa outra mandala, mais organizada e com firmeza no traço. E resultado desses minutos em conexão comigo e reorganização que aquela mandala tinha me proporcionado. Eu fiquei tão encantada e eu gostei tanto que eu cheguei no hotel e aí eu postei nas redes sociais acreditando que eu tinha inventado aquele desenho. E não demorou para várias pessoas comentarem, amei a mandala, que mandala linda. E aí eu pensei, opa, como assim, né? Estão nomeando meu desenho, foi o que fiz. E aí eu fui pesquisar e estudar mais sobre as mandalas. E aí eu descobri que tem uma explicação para elas terem surgido assim espontaneamente, né? Uma tendência autocurativa da nossa psique, uma forma de se reorganizar internamente e se conectar com aspectos do nosso inconsciente. Eu estudei então com profundidade sobre elas e bem, assunto para os próximos vídeos. Quando eu voltei para casa, eu comprei materiais e eu comecei a me jogar nas tintas. Eu pintava mandalas para os amigos e dava de presente para eles, até que eu tive que voltar para minha rotina e aí tudo piorou. Eu desenvolvi crises de pânico e depois tive uma depressão profunda que durou mais de 2 anos. E foi um período muito difícil, muito dolorido, mas que também me ensinou muito. Nesse período eu fiz todos os tratamentos necessários com profissionais, alguns me ajudaram muito, outros acabaram só agravando cada vez mais o meu quadro, até encontrar o tratamento que realmente me curou e não só remediou e que me deu energia novamente, né? Mas as mandalas foram essenciais nesse processo que viria e também para me manter conectada comigo até hoje, né? Eu percebo que elas foram a ferramenta que Deus me deu de presente para me acompanhar nessa fase desafiadora da minha vida que ainda estava por vir. E eu fico muito feliz por ter aceitado esse presente de coração aberto, sabe? Até hoje elas me ajudam a me conhecer, a me acolher, a me amar, a perceber os padrões de pensamento que me limitam, a reformular a forma como eu aprendi a enxergar a vida e também a silenciar o mundo fora para que eu consiga realmente me escutar. Eu não quero nem de longe que vocês pensem que eu nunca me sinto ansiosa ou triste, né? Mas hoje eu me conheço mais para conseguir me acolher com mais carinho nesses momentos e me conectando com aquilo que me ajude, né, a não chegar a estágios profundos dessa ansiedade. As mandalas funcionam para mim como ferramentas preventivas, né? Me conectar com o meu interior dessa forma me faz ter uma melhor percepção do que eu preciso em determinada fase, porque eu vou me escutando de acordo com a minha evolução também. As mandalas me ajudaram, inclusive, a entender que eu preciso viver uma coisa por vez, como minha mãe sempre diz, e não sair acumulando e fazendo 1000 coisas pela metade, né? Hoje eu entendo os meus limites, eu consigo perceber quando eu tô me sobrecarregando, né? E falar pra mim mesmo que não dá, né? A fazer escolhas mais conscientes. E naquele período eu criei a página Mandala lá no Facebook para compartilhar o meu processo com as pessoas, para sempre lembrar que a gente começa do começo, né? Para um dia eu olhar para trás como eu faço realmente hoje e perceber que eu só faço as mandalas de hoje porque um dia eu dei espaço às minhas primeiras mandalas e acolhi aqueles meus primeiros traços tortinhos. E a mandala cresceu bem rápido e cada pessoa ali foi crescendo junto comigo também. E aí então eu comecei a criar as mandalas intuitivas para diversas pessoas desse Brasil. E depois de um tempo eu senti a necessidade de expandir, sabe? De compartilhar com as pessoas essa ferramenta que me ajudou tanto. De não guardar só para mim. E aí eu comecei a ministrar as oficinas presenciais por alguns anos e com diversas turmas, até sentir a necessidade no meu coração de expandir mais ainda, de multiplicar a semente das mandalas em mais corações, para que elas florescessem e aí pudessem multiplicar em outros corações por aí também. Eu aceitei essa missão e então eu criei a oficina Mandala lá online com muito carinho e cuidado e que está formando diversas alunas que também estão conhecendo e se apaixonando por essa arte tão transformadora. As mandalas possibilitam que a gente controle a ansiedade e o estresse porque elas nos ajudam a silenciar, a dar uma pausa necessária, a escutar a nossa voz interior, a dar espaço para a nossa intuição, a meditar enquanto você pinta. Naquela época em que eu estava correndo sem viver, eu sequer me conhecia. Eu tinha deixado de me conhecer, de me encontrar comigo mesma. As mandalas me ajudam constantemente a me conectar comigo e a me amar. Porque como eu sempre digo, a gente só consegue se amar se a gente se conhecer, e a gente só consegue se conhecer se a gente tiver um tempinho para se encontrar com a nossa essência.
Porque quando a gente se conhece, a gente passa a perceber que os nossos defeitos e as nossas qualidades fazem parte de quem somos, né? E a gente aprende então a acolher as nossas falhas, a não se julgar com tanta rigidez, sabe? A estar aberto às mudanças possíveis, claro, porque a gente está aqui para evoluir, mas também acolher aquilo que a gente não pode mudar ou voltar atrás na nossa história, né? Então pensa nisso, quanto você tem se dado a oportunidade de se encontrar consigo mesmo. Você é o amor da sua vida e como o amor da sua vida, você precisa reservar tempo de qualidade para se conhecer e se admirar. E eu tenho certeza que você tem muita luz dentro de você e só precisa aprender a enxergar essa luz. Bem, e foi assim que eu tive esse encontro transformador com as mandalas. E desde então eu nunca mais consegui deixar as minhas tintas, os meus pincéis e as minhas formas. É a minha meditação diária, né? Quando eu tô feliz, triste, chateada, angustiada, elas me ajudam a acolher essas emoções e a reformular cada uma delas também. Inclusive, eu quero dar um recado para você que está começando nessa meditação ativa, ou para você que se identificou com a forma como eu me senti naquela fase limite da minha ansiedade. Mas antes disso, se você está gostando desse conteúdo, deixa aqui o seu curtir, o seu comentário, para que eu possa te conhecer um pouquinho melhor. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, clica ali embaixo, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Para você que está começando a criar suas mandalas, né, suas próprias mandalas, ou que está muito ansiosa e sente que não consegue parar para fazer algo que exige tanta paciência, e aí eu tô falando de qualquer coisa que você tenha pensado em fazer para se sentir melhor, né? Eu queria te lembrar que eu também tive que começar do início, né? Todos nós temos. Para você conseguir criar vínculo e intimidade com qualquer coisa na vida, você precisa construir isso com o primeiro tijolo. Persistir em frente, fazer muitas mandalas para criar essa conexão real com elas. As mandalas que eu crio hoje são bem diferentes das mandalas que eu pintava no início. Mas isso é reflexo de 6 anos pintando e aprendendo diariamente com elas. Então respeite o seu tempo de evolução e a sua história. E a segunda coisa que eu quero te falar é que nunca foi um traço da minha personalidade ser paciente e tranquila. Eu sou ariana com todos os traços desse signo de fogo possíveis. Mas hoje eu não aceito todos esses estereótipos com tanta facilidade ou determinismo. Eu não sou nada, eu estou sempre. E as mandalas não são ferramentas para pessoas prontas, elas são ferramentas para pessoas que precisam melhorar mesmo. Aliás, nenhum de nós estamos prontos, todos estamos trilhando o nosso próprio caminho de evolução, então desconfie de quem disse que já chegou lá. O que acontece é que alguns já passaram por caminhos que ainda vamos passar e nós podemos aprender com eles e às vezes somos nós que já passamos por determinadas partes do caminho e podemos ajudar alguém a passar por ele também. Então, não pense que precisa se encaixar em algum padrão para começar a se autoconhecer com as mandalas. Até porque, de arte de mandalas, todos nós entendemos um pouco. Eu sou a Lala, mulher, artista, mandaleira, assistente social, professora, mãe, filha e agora produtora de conteúdo desse canal, onde eu vou mostrar com muito carinho esse universo das mandalas e dessa jornada em busca do autoconhecimento. Até a próxima, gratidão pela sua presença, um beijo enorme e muita luz para você!